Bom, vamos falar um pouquinho sobre construir uma máquina de geração de demanda. Esse é o meu trabalho na RP Flex. Ano passado a gente conseguiu subir a nossa geração de lead em mais de 2.000%, então foi um ganho considerável. Como o Graco falou, eu sou o Thiago Reis, eu trabalho já há mais de 10 anos no mercado de tecnologia. Nos últimos 6 trabalho na área de marketing, minha formação é projetos, planejamento é minha vida e tem muita ligação com tudo que a gente vai falar. Mas, assim, todas essas técnicas, todas essas práticas, elas são muito novas. Não existe grandes especialistas. Por isso que o Graco fala que eu sou um dos maiores especialistas do Brasil, porque tem pouca gente que faz isso no Brasil. Então, como o próprio Jairo mostrou, 27% dos caras estão fazendo alguma coisa diferente, estão realmente investindo. Então, eu gosto de falar que existe um mato alto, existe uma oportunidade muito grande. Como não existem grandes especialistas, com poucas técnicas vocês já vão conseguir fazer alguma diferença. Então, eu vou compartilhar um pouquinho do que a gente está fazendo e como é que você consegue levar isso para o teu business. O Ernesto apresentou a gente, mas só para vocês entenderem um pouquinho de quem é a RP Flex, hoje a gente tem mais de 2.000 clientes, a gente tem um departamento de Customer Success liderado pelo Rony, que está aqui na frente. Hoje é a maior área da empresa, é a área que tem o maior orçamento, que tem mais gente preparada para te ajudar a percorrer todo esse caminho que o Graco falou e te fazer não só usar um RP e um e-commerce, mas ter sucesso com isso. A gente já tem mais de 12 milhões em investimentos. Ano retrasado, a gente foi investido pela Brix Capital, que é um fundo de Venture Capital, que percebe na gente o potencial de ser a maior empresa de RP do Brasil. O Ernesto vai ser o primeiro brasileiro a fazer 2 IPOs, pelo menos foi para isso que ele me chamou, que me tirou do Rio. E hoje a gente tem mais de 130 funcionários. Esse número está aumentando, não está muito atualizado, né, Ernesto? Do que eu vou falar hoje? Eu vou falar um pouco sobre o desafio, como é que a gente se prepara para gerar essa demanda, como é que a gente vai executar isso, como é que a gente analisa o resultado e como é que a gente corrige. O Jairo, macaco velho do Sebrae, conhece o velho PDCA, não tem jeito, não tem muita coisa nova, é basicamente planejar, executar, analisar e corrigir o seu rumo. Bom, quando a gente pensa em e-commerce, a gente está olhando para um novo canal de aquisição, a gente quer ganhar mais dinheiro, aumentar o nosso lucro, aumentar o nosso faturamento. Considerando que você fez tudo aquilo que o Graco falou, você escolheu a plataforma certa, você definiu o seu processo, você sabe exatamente o que você precisa fazer para fazer com que a tua maquininha de trás funcione, ou seja, o seu back-office, a sua operação efetivamente entregue aquilo que o teu cliente está comprando, chega a um ponto importante. E o cliente? Eu adoro esse estilinho, cara. Ele é muito bom, né? Onde é que ele vai vir? Dá vontade de ficar o dia inteiro, né? Gente, criar uma máquina de geração de demanda é um processo, é uma escalada. Não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir isso. Tudo que você quiser de resultado rápido é um ativo fraco que você está criando. Se você investir muito dinheiro no Google, você vai conseguir um tráfego alto, mas a partir do momento que você tirou o dinheiro, esse tráfego vai embora. Então, tudo aquilo que efetivamente você consegue construir de diferencial competitivo, de valor para o teu negócio, ele dá trabalho. E aí é onde a maioria das pessoas para no meio do caminho, porque o resultado não vem da noite para o dia. Né? É muito tempo trabalhando, focando, aprendendo, percorrendo a curva de aprendizado, para no final ver o resultado acontecer. E como é que a gente faz isso? Né? No passado, basicamente, a brincadeira era gastar dinheiro. Né? Você botava propaganda em outdoor, propaganda na TV, você atraiu o interesse, você detinha toda a informação do que você estava vendendo, e era o teu vendedor ou o teu anúncio que ia ensinar o que era o teu produto, e você controlava muito mais o teu processo de compra. Os consumidores eram muito menos informados. Hoje em dia, quando o cara chega na sua loja, 60% da decisão dele já foi tomada. Ele já pesquisou, ele já viu preço diferente. Às vezes ele vai estar no varejo físico e aí ele quer ver se online é mais barato ou tem algum benefício diferente. E o que acontece? Se o cara tomou 60% da decisão e você não ajudou ele a tomar essa decisão, pode ser que seu concorrente nesse momento esteja educando, ensinando ele como fazer a compra. E aí quando você chega, você já está um passo atrás da tua concorrência. Teve um americano chamado Aaron Ross, ele escreveu esse livro chamado Predictable Revenue, que fala o seguinte, para você vender mais, para você crescer, para você aumentar o faturamento, existem algumas variáveis que você precisa controlar. Né? Uma delas é o tráfego, a outra dela é a conversão, a outra é a venda, a outra é a recompra. A partir do momento que você domina essas métricas, você sai desse processo de crescimento que é um pouco mais linear, você tem um abismo muito grande onde quase ninguém consegue passar e ele é incerto, a criar o que os investidores de risco chamam de taco de hockey, que é você dominou as métricas de crescimento e agora é só injetar dinheiro. Quanto mais dinheiro você injeta, mais dinheiro sai no final da maquininha. Quando a gente fala de tráfego online, quando a gente fala de e-commerce, a gente tem o David McCullough, que é um grande investidor do Vale do Silício, lá que criou a 500 Startups.
ele separou isso tudo em 5 grandes pontos que a gente tem sempre que pensar. O primeiro dele é aquisição, né? O resultado da tua venda é um resultado de quantidade de pessoas que descobrem que você existe, ou seja, quantas pessoas chegam no seu site. Converteu, a gente diminui um pouquinho mais esse funil, que são as pessoas que, de alguma maneira, são ativadas por você. Você precisa capturar algum dado desse cara para fazer com que ele consiga voltar, né? Como o Jairo falou, a gente tem as ferramentas de retarget e remarket, que a partir de cookies a gente consegue te perturbar pela internet inteira, tentando fazer você voltar para o nosso site. E aí você entra lá no teu e-mail do Yahoo e tem lá o tênis amarelo que você viu na Netshoes e você não sabe como é que o Yahoo descobriu isso. É um cookiezinho que ele botou no teu navegador. Isso é uma tática de ativação, onde você está tentando fazer com que aquele tráfego que você já pagou por ele volte e consiga finalizar aquela venda. Bom, meu próximo passo, depois disso, é a retenção. Eu preciso, de alguma maneira, pegar esse cara, a qual eu capturei uma informação, e incentivar ele a voltar. Voltei, joguei ele para o carrinho de compra, eu gerei a receita. E, por último, meu objetivo é fazer com que ele fale de mim para outros amigos ou que ele volte a comprar e aumente seu ticket. Basicamente, se você dominou esses 5 pontos, você tem 5 métricas para olhar isso, você criou uma máquina de crescimento. Então, assim, lá atrás, né, a gente falou de tráfego, a gente falou de conversão, a gente falou de receita. A primeira coisa de tudo, na ponta do planejamento de marketing, é você saber muito bem quem é que compra. Né? A gente chama isso de persona. A gente conta uma história de quem é o meu comprador ideal. O que ele faz, por onde ele anda, quais são os comportamentos dele, qual é a idade. Quanto mais você estudar esse cara, mais forte se torna a sua estratégia para engajar ele. Na RPFlex, ele tem um nome, ele tem uma idade, a gente sabe o que ele já fez no passado, e tudo que a gente está produzindo de conteúdo, de material, ou até mesmo esse evento, é para trazer essa pessoa. Ele se chama Ricardo lá. Uma vez que eu já sei quem é o cara, meu próximo passo é entender como é que ele compra. Ou seja, quais são as etapas que ele segue até chegar ao final do carrinho. Ele vai no Google, ele pergunta para os amigos, ele fala com o vizinho, qual é o comportamento. A gente chama essa brincadeira de jornada de compra. Então, você pode trazer o cara certo, mas no momento errado. Ou você pode trazer o cara errado no momento certo. E aí você tem um problema que a tua venda não vai acontecer. Então, se a gente fosse pensar num gráfico, na ponta de cima, a gente tem o perfil ideal. Ou seja, o cara que tem a grana para gastar dentro do meu produto ou que tem a necessidade que eu resolvo. Na ponta de baixo, a gente tem o que a gente chama de jornada de compra, que é o seguinte. Eu quero ir estudar nos Estados Unidos. Eu ainda não sei quais são as maneiras como eu faço para fazer isso. Então, no meu primeiro momento, eu estou num aprendizado de descoberta. Eu começo a buscar sobre como estudar nos Estados Unidos. Eu percebi que tem muita burocracia, que eu tenho que ser aprovado no MBA, que tem a escola, que tem o dólar. Eu identifiquei o meu problema. Nesse momento, eu já começo a entender que eu preciso de ajuda para conseguir fazer o que eu quero. No meio dessa pesquisa, eu vou descobrir que existem empresas especializadas em fazer isso, que eu posso entrar em contato com uma agência de viagem, que eu posso fazer um curso online ou que eu posso ir e comprar minha passagem sozinho. Eu estou considerando as possibilidades de solução. É nesse momento que a gente está comparando entre várias opções qual vai ser mais interessante para a minha necessidade. Por último, eu vou para avaliação de compra. Eu escolhi uma escola específica de intercâmbio. Agora eu vou dentre as escolas, ou nessa escola especificamente, qual é a credibilidade que ela existe? Quem já viajou? O que ela tem de positivo? Por que eu devo comprar com ela? Qual é o benefício de eu comprar por ela? Quando a gente fala de uma estratégia de inbound marketing, se eu começar a falar dos benefícios de uma escola que te leva para o exterior durante o processo de aprendizado e descoberta, eu estou educando uma informação errada para uma pessoa que está antes disso. Né? É igual quando a gente conhece a nossa esposa. Né? A gente primeiro leva ela para jantar, depois leva ela para o cinema, depois dá um presente, e aí vai tudo pelo caminho natural. O Ernesto falou motel. Se eu chegar para a menina no primeiro momento e falar vamos para o motel, é bem provável que eu tome um tapa na cara. Né? Então, eu antecipei demais a jornada de compra e não segui o processo direitinho. É um pouco parecido com vocês. Tem muita gente que fica martelando e-mail marketing, compre, mas eu não sei em que momento o meu consumidor está dessa etapa. E aí a gente faz um spam ou faz um disparo maciço que muitas vezes incomoda, você vai ver a tua taxa ali de saída do teu newsletter, do teu e-mail marketing muito alta, porque você não conseguiu traquear isso tudo. E aí a gente começa a falar de canais de aquisição. A gente vai ter outros eventos, no próprio blog da RPFlex a gente produz bastante coisa sobre isso, mas basicamente canais de aquisições é como é que o meu cliente fica sabendo que eu existo, de que maneira ele descobre, como é que eu vou me relacionar com ele, como é que ele vai chegar até a minha marca. Existe um livro muito bom americano chamado Traction, ele lista os 19 principais canais de aquisição. Não daria tempo para a gente falar de todos eles,
Mas, assim, os mais clássicos, né, é o mídia paga, né, e eu vou falar um pouco sobre o inbound marketing, mas você pode ver que existe zilhões de maneiras diferentes de você engajar o teu consumidor com aquilo que você quer vender. E qual é o grande problema na maioria das lojas? 90% cria uma estratégia 100% baseada em mídia paga do Google em AdWords. Para quem não conhece o AdWords, são aqueles anúnciozinhos que a gente vê quando faz uma busca. Aquele primeiro resultado que aparece lá em cima, em amarelo normalmente, o Google muda isso muito, é alguém que está pagando por essa palavra-chave. O que acontece é que, dependendo da palavra-chave, pode ser que o teu ROI não exista. Por exemplo, se eu não me engano, acho que a mais cara que existe é desentupidor de fossa em São Paulo. E acho que é R$90 o clique. Né? Se você pensa o seguinte, você tem um clique, você tem a visita e você tem a conversão. Então, você tem uma taxa. Das pessoas que vão clicar no teu anúncio, uma taxa que vai converter no final em um cliente, ou um lead, ou alguma coisa que você vai conseguir trabalhar. Só que o seguinte, quando o cara clicou ali, você já pagou, e já era. Se o cara foi embora e não gostou do teu site, o problema é teu. Então, o que acontece com o Google? Né? Ele é um algoritmo, né, computacional, otimizado para arrancar o máximo de dinheiro que ele puder do teu bolso. É claro que ele se preocupa em fazer com que o teu negócio sustente, porque se ele quebrar todo mundo, acabou o business dele. Mas ele é muito inteligente, ele sabe quanto é que você tem para gastar, ele sabe o que é teu maior interesse, e por mais que você fique quebrando a cabeça para refazer todas as suas campanhas, depois de 6 meses ele te leva para a mesma performance que você estava lá atrás. E como é um mercado, quando você tem mais oferta do que demanda, obviamente o preço aumenta. E aí, quando você tem muito concorrente num determinado segmento, você está perdido. Né? O que a gente fez, e aí assim, existem estratégias para melhorar isso, é o que a gente chama de cauda longa, que é até um pouco parecido com a estratégia do próprio Mercado Livre. Em vez de eu usar palavras muito abertas, de referências muito amplas, eu fecho ela um pouco mais. Por exemplo, se você for pesquisar agora, bolsa, ela é uma palavra muito mais cara do que bolsa azul em São Paulo. Então a gente vai para as referências mais fechadas, onde a gente consegue ganhar performance. Mas de qualquer forma, como eu falei, é um ativo que você não está construindo. Por mais que você otimize a sua campanha, no dia que você parar de botar dinheiro, acabou todo o teu tráfego. E aí a gente entra no assunto, inbound marketing. O que é o tão famoso inbound marketing que está cada vez mais na moda? É você desenhar estratégias onde você produz conteúdo muito orientado a atrair um visitante específico e você vai desenvolver todo um mecanismo para converter ele dentro daquelas etapas do ciclo de venda e você está educando o teu lead para que ele faça a compra da melhor forma e preferencialmente contigo. Como é que a gente executa essa brincadeira? Bom, o primeiro passo é a gente ter uma estratégia de conteúdo, a gente planejar o seguinte, o que é problema para aquela persona que eu falei? Como é que hoje o Thiago tem dificuldade de achar o que ele quer comprar? Como é que ele qual é a grande dor para quem quer estudar fora? Quais são as maiores dúvidas? De que maneira esse cara busca? Você vai produzir uma série de conteúdos que ajuda ele a compreender um pouco melhor o problema, de acordo com uma daquelas etapas do processo de compra dele, de maneira a permitir com que ele consiga dar o próximo passo rumo à compra final. Então, lembrando, né? Primeiro a gente vai no cinema, depois a gente vai jantar, e finalmente, né? Vamos estourar o champanhe, né, Inês? Mas é um processo. Assim, de uma maneira muito simples, como é que a gente faz isso na RPFlex? A gente tem um planejamento de conteúdo, a gente publica, a gente já chegou a publicar todo dia, mas a gente testa um pouco saturação, então a gente produz um novo artigo que ajuda um cliente como vocês a saber como ter um e-commerce de maior sucesso. A partir desse conteúdo, a gente produz ofertas. Essas ofertas elas podem ser e-books, podem ser webinars, são sempre conteúdos que ajudam os nossos clientes a adquirir um novo conhecimento. Um evento como esse pode ser uma oferta. Essa oferta ela vai estar numa landing page, né, que é uma página que a gente otimiza para não deixar o lead sair, e também ela tem já um formulário e ela é toda preparada para capturar o máximo de informação de maneira que eu consiga entender em que etapa do processo de compra ele está e o quanto que esse cara tem fit com o meu produto, porque se eu entrar em contato com todo mundo que se cadastrou, eu não consigo, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente gera mais de 12 mil leads por mês. Então, assim, seria humanamente impossível falar com todo mundo, a não ser que eu tivesse um call center enorme. Mas, com base nas respostas e nas perguntas que eu tenho, eu consigo qualificar e entender quem são os caras que são mais prioritários para a gente falar, ou que têm mais características semelhantes às empresas que compram o nosso produto hoje. A gente tem uma coisa chamada fluxo de automação. O que é isso? É uma sequência de e-mails que tem por objetivo ensinar e educar uma coisa nova. E esses e-mails ele tem uma série de iscas e ganchos que vão nos permitir ter um pouco mais de informação sobre quem é que está lendo o conteúdo. Então, eu vou saber se ele tem fit com o meu produto e se ele está no processo de compra que vale a pena a gente investir em uma ligação.
Por último, né, o tão sonhado carrinho de compra, a gente joga o nosso lead lá para finalizar o pedido e ser feliz com aquilo que ele tanto gostaria de resolver. Numa visão assim maior, né, o processo basicamente é esse. A gente tem aqui na ponta as estratégias de aquisição, que vão ser mídia paga, redes sociais, blog. Meu objetivo é trazer o tráfego. Aqui eu tenho a estratégia de conversão. Meu objetivo é ter uma oferta valiosa para capturar esses dados. No meio, a gente vai nutrir. Nem todo mundo chega pronto para comprar, mas se eu conseguir nutrir e educar e fazer com que ele entenda o benefício de conquistar o que ele tanto sonha, eu vou ter uma chance maior de vender. A gente joga para uma qualificação, que pode ser humana, ou pode ser um learning machine, ou pode ser uma regra de e-mail. E, por último, a tão sonhada venda. E, não menos importante, a pós-venda, que o nosso amigo Rony aí está educando o mercado com Customer Success, que nada mais é do que entender como é que você tem mais sucesso depois que você comprou o meu produto. Então, se a gente fosse pensar em números, lá em cima entraram 50 mil visitantes. Desses 50 mil, 10 mil se interessaram por alguma coisa, baixaram algum material e me deram um e-mail. Desses 10 mil, eu consigo identificar que 2 mil caras têm potencial para compra. Esses caras eu vou tratar eles de uma maneira diferente. Dependendo do valor do teu ticket, uma ligação vale a pena. Se o teu ticket é muito pequeno, essa ligação pode não valer, você vai ter que ir para uma linha mais automática, de e-mail, remarketing e tudo mais. Eu consigo levar 200 caras para o carrinho e, no final, a gente tem 20 vendas. Todo o trabalho é a gente ficar olhando 24 horas por dia como é que eu consigo aumentar a conversão de um degrau para o outro. 1% lá em cima representa um ganho de performance absurdo. E a gente sempre tem um gargalo que está maior. É importante, eu vou falar um pouco sobre isso, mas é importante você entender onde é que está o teu desafio hoje. É tráfego? Não tem ninguém chegando no teu site? Vamos pensar nisso. Ah, é conversão? As pessoas chegam e vão embora. Tem um bounce rate muito alto. O cara vai para o home e do home ele já vai embora. Temos que olhar como é que a gente cria uma estratégia de captura. E assim vai para cada uma das etapas do teu funil. Analisando resultados. Gente, KPI é fundamental. Tem gente que pira com indicadores e quer ter 1 milhão, mas normalmente são 3 ou 4. Você tem que olhar indicadores que mostram o quanto o teu negócio está avançando. O Eric Rians, que é um grande evangelizador de startup lá no Vale do Silício, ele fala que existem métricas de vaidade. Por exemplo, visitas. Visitas, sem dúvida nenhuma, pode ser uma métrica importante, principalmente para quem trabalha no B2C. Mas ela sozinha não significa nada. Tem 1 milhão de visitas, beleza. Quantos chegaram até o carrinho? Pode ser que você está trazendo o cara errado, pode ser que você está gastando dinheiro de uma maneira errada. Existem muitas métricas que você pode olhar, mas assim, as principais são essas que eu falei. Você identificar o que você está gerando de tráfego, o que você está gerando de visita, como é que você está fazendo essa conversão, quantos leads você está gerando novo por mês, como é que está a taxa de engajamento dos seus leads e, por último, o mais importante de todos, o quanto de receita você está gerando. O Google Analytics é uma ferramenta gratuita, né, cara, que está aí disponível. Na internet tem muita informação que te ensina a usar ele. Ele é por onde você vai saber dos canais hoje que você está investindo, qual que está sendo mais eficiente. De onde está vindo o cara que compra? É do Facebook, é do Twitter, é do Instagram, é do próprio Google, é do teu blog. É dali que você vai criar uma estratégia de otimização e correr atrás de ganhar cada vez mais performance. Bom, no meio do caminho a gente viu que o negócio não está funcionando, né? Então, como eu falei, é muito importante você olhar o que está travando o teu negócio. Qual é o teu gargalo? É tráfego, é conversão, é venda, é preço? A gente sempre vai ter um gargalo maior. O gargalo é a brincadeira que rouba a eficiência do teu business. É o que faz com que você seja menos lucrativo, menos rentável e provavelmente faz com que aquele percentual alto de e-commerces simplesmente deixem de existir. A partir do momento que você identifica um gargalo, o teu próximo passo é gastar toda a tua energia para remover esse cara. Porque, às vezes, o ganho de 1% num grande gargalo pode ser uma diferença absurda para a tua empresa. Bom, por último, né, vi bastante coisa, tem conceito, o Thiago falou rápido pra caramba, eu sei, desculpa. Mas como é que eu faço com que o dia de amanhã seja diferente e coloque em prática um pouco de tudo que ele falou? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, desenvolver um plano. Para quem já tem um e-commerce, um plano de reimplantação. Para quem pretende implantar, um plano de implantação. Com objetivos tangíveis. Não adianta a gente sonhar, não adianta a gente viajar. Se a minha verba é pequena, eu tenho que fazer alguma coisa que caiba dentro da minha realidade. Primeiro, ser realista. Não tem jeito, gente. O tempo que você gasta planejando ele é muito valioso, mas é sempre um ciclo lento. Você não vai conseguir virar o resultado da noite para o dia. E esse objetivo não realista faz com que você se frustre e perca energia. Um objetivo louco ele faz com que você pare de olhar para a meta e passe a olhar para outro lugar porque ela só te incomoda e você sabe que ela não é atingível. Assegure que os resultados e os benefícios da implantação sejam sustentáveis
após estarem operacionais. Então, assim, tudo aquilo que você está fazendo, você tem que estar construindo um ativo. Não adianta a gente pensar em coisas que resolvem ou apagar incêndio, ou coisas que são muito superficiais. Você tem que ir na raiz do problema. O que está realmente faltando para que o meu sucesso aconteça? Assim, a ferramenta, ela não é o que vai fazer você ganhar a guerra, mas ela é importante para sustentar o teu sucesso. Então, é importante você pensar em investir em ferramentas que dão suporte e melhorem a sua capacidade. É fundamental que isso seja flexível o suficiente para apoiar o teu crescimento e crescer junto com você. Tem muita gente que investe numa coisa muito, muito amadora, daqui a pouco o tráfego já está um pouco maior e já não serve mais, você vai ter que gastar tudo de novo do zero. Às vezes vale a pena a gente gastar um pouquinho mais já no início, mas você está com uma estrutura pronta para crescer. E que seja completo o suficiente para te conduzir à melhoria. Não adianta você ter, né, mesmo o teu e-commerce, mesmo a tua plataforma de RP sendo 20% do seu sucesso, não adianta ser um cara que joga contra você, porque todos os 80% já vão dar muito trabalho. Então é melhor você esquecer que eles existem e focar naquilo que realmente faz a diferença. Bom, marketing é venda, né? Então eu tenho que fazer o meu jabá também. A gente está oferecendo mentoria de 4 horas. Eu vou pessoalmente acompanhar a estratégia daquelas empresas que participaram do evento e se tornarem clientes RP Flex. A gente vai desenhar desde o Canvas até toda a tua estratégia de aquisição e te dar o caminho das pedras. Como o Graco falou, a gente tem um time de executivos, quem quiser, o pessoal vai estar aqui no Coffee Break também. Espero que eu tenha ajudado e quem tiver dúvidas, a gente está aqui fora para conversar. Tá legal? Muito obrigado.